Olá galera, Daniel Munduruku de novo aqui na área só para hoje fazer uma dica de leitura para vocês. Uma dica que eu acho bacana mesmo, né? De um livro que eu li, gostei muito e que é de uma parente indígena que está fazendo muito sucesso, né? Um sucesso não apenas como escritora, que está se manifestando, né? Mas também como pensadora, que terminando seu doutorado em literatura, e está fazendo muito sucesso nas redes sociais, através do seu incansável trabalho, né, de entrevistar, de trazer à tona, de visibilizar as experiências de outros parentes indígenas nas mais diversas áreas do conhecimento, coisa que ela domina muito bem, portanto se revelando também uma grande videomaker, como é que chama isso? Youtuber, enfim, alguém da mídia, né? Não sei exatamente como é que chamam todas essas denominações de hoje, mas eu estou falando exatamente da Julie Dorico, que escreveu esse maravilhoso livro, né, que chama Eu Sou Macuxi e Outras Histórias, e traz ilustrações do parente Gustavo Caboclo, o Gustavo, que é um artista plástico, um artista digital, né, e do povo também Wapixana, né, da região de Roraima, da onde também o povo Macuxi e os dois compuseram essa linda obra aqui que eu indico para vocês. E também eu tive a oportunidade, né, de fazer a quarta capa desse livro. Eu até gostei do que eu escrevi, né, eu diria, mas gostei mesmo, e talvez daí tenha nascido o meu desejo, né, de escrever essa quarta capa do livro que a Julie traz para a gente de uma forma muito verdadeira, né, muito lúcida, muito tranquila, as experiências vividas por ela, dentro da sua, digamos, do seu pertencimento ao povo Macuxi. Vocês sabem que a nossa história brasileira é uma história do ocultamento, é uma história do apagamento de memórias, é uma história de desconstrução de identidades, né? E muitos povos indígenas, eles desapareceram não significa que sumiram, significa que eles foram ocultados, né, da nossa história. Isso acontece desde sempre, e com as pessoas foi acontecendo a mesma coisa, né? Tanto a ideia do embranquecimento que havia com relação aos nossos irmãos negros, né, durante a nossa história, né, essa ideia de embranquecer a pátria brasileira, sempre existiu com relação às populações indígenas, né? E essa política que foi colocada em efeito, que foi praticada dentro do Brasil ao longo do tempo, era também um apagamento de identidade das pessoas indígenas, de modo que os brasileiros, né, eram tratados como tal, eram chamados de brasileiros, mas ainda que fossem pertencentes, fossem parte de um povo ancestral, era negada a eles a identidade de serem brasileiros nascidos Macuxi, brasileiros nascidos Munduruku. Não havia essa possibilidade. Então, durante muito tempo, e graças muito à política dos militares nos anos 60, 70 e até início de 80, muitos dos nossos parentes indígenas, eles tiveram apagadas de si o seu pertencimento ao seu povo específico, de modo que ser brasileiro abafava a ideia de ser Munduruku, por exemplo. Então era impossível ser Munduruku e ser brasileiro, né? Uma coisa negava a outra, se dizia. Portanto, ao ser levado para a cidade e ao ganhar e ao receber uma identidade, né, um RG, a gente deixava de ser indígena. Isso ao menos se pensava, para poder assumir a identidade do ser brasileiro. Então aconteceu muito isso com os parentes,
desde os anos 50, 60 e foi aumentado nos anos 70, de modo que muitos parentes da minha geração, da geração anterior, tinham vergonha da sua identidade indígena, porque cresceram já muitos deles educando seus filhos, né, educando a outra geração a ter vergonha mesmo de ser indígena, a ter vergonha de dizer que era parte de um povo ancestral. E só muito recentemente, a partir de 88, mas a partir dos anos 90, sobretudo, é que os jovens indígenas, as novas gerações de indígenas, foram começando a tomar gosto por sua identidade. A Constituição de 88 foi o ponto de partida justamente para a gente começar a ter esse desejo, né, de falar para as pessoas a partir do nosso pertencimento. Só que muitas dessas gerações já vinham de um esquecimento, de um apagamento. E era preciso, portanto, fazer todo um trabalho, né, como eu diria, todo um trabalho de abertura espiritual, de abertura ancestral, né, para que essa ancestralidade de fato ela tomasse lugar, ela começasse a ganhar espaço dentro das pessoas. E foi dentro dessa leva de aberturas que muitos jovens indígenas começaram a se posicionar, né, se posicionar como indígena, ainda que não trouxesse mais o fenótipo, né, ainda que não carregassem consigo mais a ideia daquele aquele índio que as pessoas tinham no seu imaginário. E é claro, foram também agredidos brutalmente por conta disso, uma vez que, como eles fugiam ao estereótipo, como eles não estavam dentro do imaginário da sociedade, a própria sociedade, através da escola, através das instituições, começou a tentar brecar o surgimento de figuras, né, de pessoas dessa forma. Se falasse bem o português, então era logo desqualificado, né? Se usasse roupa de marca, era logo desqualificado. Se se andasse de Hilux, esse então já era um civilizado. E por aí vai. De modo que, quando a gente vê um livro como esse, de Júlio, a gente entende um pouco como é que essa política ela foi sendo injetada, né? Essa política do esquecimento, essa política da negação, né? Ela foi sendo engendrada dentro da sociedade brasileira. E, ao mesmo tempo, como é que essa libertação vem acontecendo ao longo do tempo. Esse livro ele suscita um pouco dessas coisas, viu? Esses pensamentos todos que eu jogo aqui para vocês, eles têm, de uma certa forma, estão muito presentes aqui na fala, na escrita da Júlia. Eu recomendo vocês a ler. Júlia tem um estilo muito próprio, muito fácil, muito gostoso de leitura. As ilustrações do amigo Caboclo também são maravilhosas, né? São ilustrações que remetem mesmo a um pouco a essa coisa do pictograma, né? Dos desenhos feitos nas cavernas e tudo mais, né? E que traz um pouco também consigo a ideia da memória. Vale a pena ler. Vocês, claro, sabem, esse livro está disponível na livrariamaracá.com.br e vocês podem adquirir nesse endereço, creio eu, com a própria Júlia do Rico, né, através das redes sociais. Ela que está sempre muito presente, né, nas redes sociais, ela certamente vai poder atendê-los muito bem. Tá bom? Continue nos seguindo nas redes sociais também, se inscreva aqui no nosso canal e em breve a gente volta com mais dicas de leitura. Abraço!